eterno Deus, todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência, para que essa reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro de respeito. Todos os assuntos que nós deseja abordar, seja com da qual somos representantes. Então, assim, nossa presença. Normalmente. Declaro a sessão extraordinária número 0009 de 2020, do dia 2/6/2020, aberta. Vou passar para a Lu, que faça a leitura. Você tem que... O presidente da Câmara Municipal de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, convoca Vossas Excelências para a 9ª sessão extraordinária de 2/6/2020 dos senhores vereadores, a realizar-se no dia 2 de junho de 2020, às 13 horas, no plenário. Ordem do dia. Item 1. Julgamento das contas do Poder Executivo de 2016, acompanhado do parecer prévio do Tribunal de Contas, e discussão e votação do projeto de decreto legislativo 001 de 2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos. Dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. Projeto de Lei Legislativo número 001 de 17 de fevereiro de 2020. A doutora, só para dar um esclarecimento, tem problema na voz, todos sabem também que eu estou em tratamento. Vou passar para a Lu, que faça a leitura do projeto. Presidente, só um minutinho, só para uma questão de ordem, para evitar a nulidade processual da reunião. Eu não vi, não chegou até mim nenhuma cópia de nenhum parecer de nenhuma comissão desse projeto. Não me foi passado nenhuma comissão, seja de finanças, Daiane, o pessoal seja de... tira cópia e fornece aos vereadores. Até porque, vereador Sérgio, eu não consigo votar num projeto até sem saber qual o parecer das comissões. Porque, de acordo com o vereador Cairo, ele tem um posicionamento no parecer tal, assim, então, só para a gente entender. Não, porque de praxe dos outros projetos nunca desceu parecer de comissão nenhuma. Nós estamos aí vencendo nosso mandato, né? Então, tá para encerrar o nosso mandato ainda, nunca desceu parecer nenhum. Isso é um erro nosso, né? É um erro da Câmara, é um erro da presidência, assim. É um erro. Mas como vinha seguindo dessa forma, de outra gestão. Isso, agora, então fala assim, a gente não pode permanecer no erro eternamente. A gente reconheceu então, se tivesse o erro. Me pedido antes, já estaria na mão, porque nunca foi pedido por nenhum vereador os pareceres. Mas é porque nunca chegou para nós os pareceres. Lu, faça a leitura do projeto. Os pareceres já estão assinados, não estão? Já estão assinados. Aquela hora você não recolheu a assinatura? Então, presidente, com todo respeito, se eu começar uma reunião, principalmente uma reunião assim, todos os projetos aqui votados são de suma importância. A gente começar uma reunião sem pelo menos o parecer das comissões... Mas você não vai assinar por qual motivo, vereador Valmir? Porque eu sou o contrário do parecer da Câmara. Mas você tinha que ter feito uma parte, então. Mas eu sempre bati nessa tecla.
Não. Eu nunca Mas você concordei. tinha que avisado. Conversei Aí foi, com- não, eu não estava sabendo dessa situação. Conversei com a doutora, perguntei à doutora, não foi, doutora? Eu falei para você, ó, não vou assinar porque eu não concordo com esse parecer da Câmara. Eu sou de acordo com o Ministério Público. Presidente, Ó, só um com o minutinho. Tribunal de Contas. Quantos dessa comissão aqui que não assinaram? Dessa comissão? Se foi dois da Vocês tinham que ter me comissão. comunicado, gente, essa questão. Se Tanto foi a dois da doutora, comissão secretária. que não assinou, então já está. Já não precisa dele fazer Tem que ver quantos. a justificativa dele. Se tiver mais um da mesma comissão que não assinou e não está de acordo com essa comissão, não está favorável, já não tem justificativa. A comissão já não está apta para passar o São projeto em quantos votação. nessa comissão? 3. Comissão Isso, 3. o relator, o membro e o presidente. Vamos aguardar só um minutinho. Relator Cairim? Eu? As 30. Você teve duas? Não teve uma ou duas? Se tiver duas, pai. Se for uma só, não. Quem que assinou? Certo. O cara é de qual comissão? Ó, então como é que. Então não tem 4 nessa comissão, hein? Pois é, porque. Então, como é, presidente, o vereador Hélio, que você está falando aí que você faz parte dela? Aí está dando 4 pessoas para cada comissão, hein? Então 2 assinou o contrário, então, não precisa nem de passar em plenário. Até resolver, eu vou suspender a reunião por 3 minutinhos.
Voltando aos nossos trabalhos, vou estar passando para a doutora para estar esclarecendo, mas como os vereadores não apresentou outro parecer, porque recebeu em tempo hábil, todos, vai prevalecer, né, doutora, esse parecer, porque eles não apresentaram. A doutora vai estar explicando. Boa tarde a todos. Está dando para ouvir bem? O projeto de decreto legislativo de julgamento de contas, quem tem a competência de elaborar, o projeto do decreto é a Comissão de Orçamento e Finanças. No caso, eles elaboraram, né? E aí foi elaborado, no caso, pelo Ivandir e pelo Éder Fernandes, tá? Então, eles emitem a minuta do decreto e é enviada para todos os vereadores. Em relação à questão da Comissão Legislativa, Legislação, Justiça e Redação Final, nesse caso aqui, o parecer deles é opinativo sobre a tramitação do decreto legislativo, se ele cumpre ou não os requisitos da lei orgânica e do regimento interno. No caso, todos os vereadores da comissão eles receberam a cópia, né, da documentação vinda do Tribunal de Contas, que foi o parecer do órgão técnico, o parecer do Ministério Público e o parecer do conselheiro, do Sebastião Elvésio. Bem como eles também receberam a cópia da minuta do decreto legislativo e do parecer da Comissão de Finanças. Eles tinham 10 dias para poder emitir o parecer. E aí não foi emitido. No caso, o presidente da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, o Ivandir, ele tem a atribuição de avocar para si a competência para emitir o parecer. Então, foi isso que aconteceu, né? Então, o Ivandir emitiu o parecer pela Comissão de Legislação e Justiça, e aí o Valmir e o Cairo, eles não apresentaram um parecer de forma formal. Está esclarecido? Alguma dúvida? Eles podem fazer esse parecer agora? Não. Permanece o parecer contrário, então, vocês justificaram, ficou por seu relator no... Como é que faz, doutor? Mas agora é só mesmo votar, justificar o voto, né? Isso. É uma minuta de decreto, não é um decreto aprovado, é uma minuta. Agora vocês vão debater, né? Todo mundo aqui, todos os vereadores receberam, acho que a cópia integral da documentação que veio do Tribunal de Contas, né? Para poder formar opinião. Isso já tem bastante tempo. Vocês receberam a cópia do parecer técnico, do parecer do Ministério Público e do parecer do relatório, né? Então, vocês têm uma opinião dentro do Tribunal de Contas e dos diferentes. A Câmara forneceu essa documentação para vocês darem a opinião de vocês. Quem é a comissão competente para emitir a minuta do decreto legislativo é a Comissão de Finanças. E ela fez isso com a assinatura da maioria. Nesse caso, a Comissão de Legislação e Justiça, ela vai falar sobre a tramitação, né? A minuta cumpriu os requisitos do decreto, sem precisar de entrar sem emitir alguma opinião. É só mesmo em relação à questão de formalidade. Agora, os vereadores vão discutir, né? Vocês já estiveram de posse de toda a documentação, receberam um modelo do decreto legislativo e vão discutir. E aí cabe a vocês, no caso, aprovar ou não as contas, né? Vocês vão, inclusive, poder justificar os votos de vocês. Vocês vão aprovar de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, se vocês vão rejeitar, né? E aí a gente passa para a deliberação do decreto, porque dessa forma fica transparente para todo mundo, sem dúvida. Pois como não, membro da comissão de redação final, eu queria até justificar, e tem as funcionárias da Câmara aqui, né, de testemunha. Desde quinta-feira, ela está ligando para mim vir assinar o parecer. Aí, quando foi ontem, eu vim, li o parecer e estava totalmente contraditório ao meu voto. Aí eu falei, não, vocês sabem do meu voto, e esse parecer está contraditório. Então, se for para mim assinar um parecer desse aqui, eu não vou assinar.
Eu quero que o meu voto é de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então deixei bem claro aqui, até tava as funcionárias aqui, elas falaram, não, cara, eu te entendo direitinho. Eu falei, então vocês comenta com a doutora que nesse parecer aqui eu não assino, não. Então foi isso. Me ligaram na quinta-feira, depois me pedindo para mim vir assinar, e eu vim na segunda, até mesmo o João Paulo estava comigo, aqui do meu lado, né, até a questão, para mim dar uma questão jurídica aqui, como advogado, então aconteceu desta maneira. Quero aqui esclarecer como membro da comissão que eu faço parte. Presidente, doutora, devido você não ter concordado, era a hora, o prazo, que ela já estava te ligando, bem que você falou, há um bom tempo. Como você não concordou com o parecer feito pelo Ivandir, você tinha que ter apresentado o seu. Esse era o prazo. Por isso que as meninas insistiram tanto, né? De você estar ligando, vem ver o parecer, de acordo que foi. Aí é a hora de você ter tido o prazo para ter apresentado outro. Agora, como vai ficar de acordo está a questão do parecer. Então, presidente Pelorda, sim, só reforçando o que você está dizendo, só que a minha preocupação é evitar a nulidade futura, tanto de um lado quanto de outro. Como a doutora muito bem disse, a Comissão de Redação e Justiça, ela avalia a legalidade do projeto, nada mais que isso. Ela não entra na questão de mérito dos projetos. Agora, já a Comissão de Finanças, sim, essa sim. Agora, por exemplo, o vereador Valmir, ele tem um parecer contrário do que está aqui na comissão, ou seja, tinha que vir um voto em separado do vereador Valmir, para que ele soubesse o que está fazendo. Agora, está constando aqui que o vereador Valmir concordou com o parecer da comissão. Ele não concordou. Cadê o voto em separado do vereador Valmir? Ele não assinou. Ele está não aqui, ó, ele tinha que assinado. Está assinado. Mas aí, isso é dessa agora? Não, essa é daquela outra que ia ter e foi cancelada. Aquela é outra história. Então, sim. Ela foi cancelada quando ele assinou. Essa assinatura aí, o vereador, está cancelada. Ela foi assinada porque não foi feita a reunião. Então eu gostaria de pegar o parecer atual, porque se esse aqui está cancelado... Não, isso aí não sei por que está com você, porque então... não teve a reunião com eles, prefeito. Foi cancelada devido ao Covid. Então cadê o parecer atual? Porque esse aqui é o antigo que não tem validade. Ainda não, gente. Eu pedi isso para entregar para cada vereador, já tem um tempo. Ajuda a Lula, por favor. Porque o vereador mudou de opinião. Né? Mas naquele momento, se tivesse tido a reunião, o vereador Valmir tinha ido favorável ao decreto. Como não apresentou, vou tocar a reunião conforme, porque não apareceu outro. Lu, faça a leitura do projeto. Não, tem assinatura, porque eles não apresentaram, contrário, vereador João Paulo. E eu tenho que tocar a reunião, eles não apresentaram e não assinaram, mas mesmo assim eu vou tocar a reunião. Eles foram intimados e convocados no tempo hábil. Eles terem apresentado uma ao contrário dessa que foi apresentada pelo Ivandir. Só para vereador Valmir, o senhor foi convocado para fazer uma reunião da comissão? Porque o regimento interno fala que tem que ter uma reunião com pauta designada. O senhor foi convocado para fazer? O senhor foi convocado pelo presidente? Não fui, não. Não foi convocado? Mas eu já estava com o presidente. Presidente, eu não faço parte. Não, presidente da comissão. Conversei com o presidente, foi sim. Até enganei, conversamos com ele hoje de manhã. Sim, tem que chamar tem muito tempo. Valmir, eles chamaram tem muito tempo. Questão disso aí. Você não pode falar que não te chamaram. Não. Eu conversei com o presidente hoje. Então, foi hoje que vocês conversaram? Não, vem chamando ele. Vem falando, mas nós marcamos de reunir hoje de manhã. Por favor, faça a leitura do projeto. Projeto de Decreto Legislativo 001, de 17 de fevereiro de 2020.
dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, aprova e o presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2016 por irregularidade insanável, configurada de ato doloso de improbidade administrativa por ofensa direta ao artigo 43 da Lei nº 4320 de 64 e ao artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101 de 2000, de responsabilidade do gestor José Divino da Silva, em conformidade com o parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamentos dessa Casa de Leis, acolhendo o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, referente ao processo TCMG, número 10.12.784, e relatórios técnicos emitidos no processo, atendido todo procedimento regimental. Parágrafo único. A rejeição de contas se dá diante da inequívoca constatação de abertura de créditos suplementares e especiais por excesso de arrecadação e por superávit financeiro, porém, sem recursos financeiros, em violação ao artigo 43 da Lei 4320 de 64 e ao artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 2º. Após a promulgação desse decreto legislativo, a mesa diretora da Câmara Municipal informará ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a decisão proferida pelo plenário dessa Casa de Leis. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. O ex-prefeito tinha pedido para estar em defesa do projeto, para estar usando a tribuna. Você tem 5 minutos. Não, eu vou fazer. Da outra vez era 10 minutos. Sim, às vezes eu até acabo foi antes. 5. Foi 5 na passada. Foi 10, foi escrito, eu protocolei com 10. Eu não vou extrapolar, às vezes eu até acabo antes. Pode falar. Presidente, só assim. Vou te cortar, não pode falar, mas eu não estenda muito. Não, você sabe que vou te pedir para falar com a máscara. Caso a sua não der, a gente arruma uma ou outra. Não, tá legal, acho que tá legal. Presidente, só salientando, nós aprovamos uma lei aqui nessa casa, mudando o tempo para as pessoas falarem. E de acordo com o projeto de resolução, cujo o senhor foi o autor, de abril de 2019, o prazo é de 10 minutos. Marca 10 minutos aí, fazendo favor. Pode ir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui apenas reiterar aquilo que já está nos autos da prestação de conta do exercício de 2016. Nós tivemos lá, com relação a créditos orçamentários do município, o município obedeceu o limite legal para abertura de créditos suplementares e não houve despesa excedente por crédito orçamentário. Repasse à Câmara, o município repassou o correspondente a 4,80% da arrecadação municipal do exercício anterior, obedecendo ao limite fixado. Manutenção e desenvolvimento do ensino, o município aplicou o equivalente a 32,07% da receita proveniente de impostos municipais e transferências.
Ações de serviço público de saúde, o município aplicou o correspondente a 24,81% do produto de arrecadação dos impostos, onde bastava aplicar 15%. Despesa com pessoal, o município gastou o correspondente a 45,69% da receita corrente líquida, situando-se dentro do percentual máximo de 60%. Relatório do controle interno abordou todos os itens exigidos. Foi colocado para os vereadores um parecer do Ministério Público. O parecer do Ministério Público é apenas uma opinião do promotor, que foi vencida, que minhas contas foram aprovadas por unanimidade e sem nenhuma ressalva. E o parecer do Ministério Público morreu. E ele teve prazo para recorrer e não recorreu mais. Concordou com a aprovação do relator e dos demais membros. Considerando as informações contidas nesses autos analisadas sob o aspecto formal, isso é o presidente. Voto pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas do exercício de 2016 do senhor José Divino da Silva, prefeito de Nova Ponte à época, embasado no artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar Estadual, número 102/08. Conselheiro Durval Ângelo, de acordo. Conselheiro substituto Hamilton Coelho. Senhor presidente, acompanho o voto de Vossa Excelência pela emissão de parecer prévio pela aprovação. Parecer prévio. Vistos relatados e discutidos antes os autos, deliberam os excelentíssimos senhores conselheiros da primeira Câmara por unanimidade na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas. Diante das razões expendidas no voto do relator, que acolheu aditamento feito pelo conselheiro substituto Hamilton Coelho, emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais do senhor José Divino da Silva, prefeito de Nova Ponte, no exercício de 2016. Inciso 6º, determinar o arquivamento dos autos após a observância das disposições contidas no artigo 239 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Agora, é importante salientar que os vereadores talvez não tenham recebido a certidão de transitado em julgado. O processo, de certidão, certifico que a deliberação de 17/9/2019, disponibilizada no Diário Oficial de Contas, de 29/10/2019, transitou em julgado em 2/12/2019. Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Portanto, senhores vereadores, esse é um assunto que não cabe discussão. As minhas contas estão aprovadas por unanimidade, sem nenhuma ressalva. Reprovar as minhas contas, no nível que foi feito esse decreto, sem saber se vai ser aprovada ou reprovada, o decreto deveria estar lá, análise das contas de 2016. Aprovar ou reprovar é consequência da reunião, que pode ser aprovado ou reprovado. Eu já venho sugerindo a reprovação, como já veio os pareceres das comissões sugerindo a reprovação, sem ouvir os vereadores e sem dar o apoio necessário para os vereadores fazer as suas observações, dar o parecer nas comissões. E eu tenho certeza que aqui tem vereadores corretos, honestos, de caráter e que vai aprovar as minhas contas, porque elas não têm nenhuma ressalva. E eu acredito, na grande maioria aqui, que nós vamos ter uma aprovação. É isso que eu espero, e espero ainda contar com o voto de todos, porque as minhas contas estão corretas. Reprovar é tentar ganhar no tapetão, é tentar tirar uma possível candidatura de José Divino. Não estou dizendo que eu sou candidato, mas é tentar ganhar no tapetão. Jogo a gente ganha dentro de campo, tocando bola. Essa é a verdade. Então eu quero agradecer, contar
com apoio dos nobres vereadores que gostam da verdade, que são corretos, que são honestos e que, acima de tudo, têm caráter. Muito obrigado. Eu vou estar passando. Então a Câmara reprovar também não? Se está aprovado. De acordo como o ex-prefeito se referiu, todos da comissão receberam em tempo hábil a dar o parecer favorável ou contrário. Então, eles não tem nenhum vereador, ex-prefeito, que não recebeu a tempo hábil, como você recebeu, como você foi notificado todas as duas vezes, da outra teve que ter um cancelamento por causa da pandemia, que ainda está aí, né, elas estão aí, mas tem que ser votadas as suas contas, elas têm que ser votadas, por isso a reunião, se não tivesse prazo, nós ia deixar para estender o máximo possível, até que Deus nos abençoe que essa pandemia, ela some. Mas todos receberam a tempo hábil, tanto na primeira reunião, que foi cancelada, como na segunda. Vou passar, a doutora quer fazer um adendozinho aqui? Vou passar para ela. Tá esclarecido o que eu falei? Tá em discussão o projeto. 5 minutos para quem quiser estar discutindo. Presidente, pela ordem. Sim, se eu me passar um pouquinho, o senhor me permite, porque o regimento interno fala 10. O senhor está entendendo? A lei que no projeto, o senhor fala em 10 minutos. Parece que o nosso, deixa a gente só a doutora conferir aqui, parece que é 5. Quer ver? A tribuna, porque ele tinha que estar. Fala assim, mas na prestação de contas é 10. Deixa eu ver aqui. Olha, o artigo do projeto de resolução, o artigo 3º, parece que está certo, é 10 minutos mesmo. 10 minutos. Mas devido, a gente sabe, quem puder, tá? Sim, questão, só para imagina seja... quanto tempo vai ficar, nós somos em 9, né? Não, eu não vou me alongar muito, não, mas só que seja deferido o tempo mesmo. Então, gente, boa tarde a todos, segunda vez que nós estamos nos reunindo aqui, né? Boa tarde a todos que nos assistem, uma reunião de suma importância para o município de Nova Ponte. Eu só gostaria de estar, antes de adentrar a minha questão de mérito, eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, na minha concepção, o que é política? Política é arte ou ciência de governar, vereador Éder. Ao contrário da política, o que é politicagem? Política de interesses pessoais, de troca de favores ou de realizações insignificantes. Quero dizer que eu não estou aqui para fazer politicagem como a gente tem visto hoje em dia. Não estou falando desta casa, mas de um modo geral. Estou aqui para representar a população tanto quanto vocês. Então, estou aqui para fazer política. Representar aqueles votos que me foram conferidos. E fazer um comentário também. Princípio da insignificância. O que quer dizer princípio da insignificância, vereador Éder? É aquele que não traz prejuízo ao ordenamento. Então, só para vocês terem noção. Vocês leram o parecer, vocês devem ter ouvido muito essa frase aqui, vereador Ivandir, com base no princípio da insignificância. Vocês devem ter ouvido muito isso aqui no parecer. Mas vamos lá o parecer. Ó, vou pegar alguns pontos, porque senão vai ficar muito longo. A conclusão do relator. Não obstante a irregularidade, mas valendo-me do posicionamento desta Câmara perante a apreciação de contas, deixo de imputar responsabilidade ao gestor. Ou seja, o próprio relator entendeu que não houve prejuízo aos cofres do município de Nova Ponte. Com fundamento no princípio da insignificância, devido aos créditos suplementares empenhados sem recurso, no valor de R$ 250.541,45. Ou seja, ele entendeu, Vandir, que não houve prejuízo. Isso é o relator. Aí vem a conclusão. Em que pese a abertura de créditos suplementares sem recursos disponíveis,
contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4.320/64, combinado com o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, deixo de considerar o apontamento e de imputar responsabilidade ao gestor quanto a este item, valendo-me do princípio da insignificância, devido à improbidade ocorrida ter representado apenas 0,44% da despesa empenhada no exercício de 2016. Portanto, considerando as informações contidas nesses autos, analisadas sob o aspecto formal, voto pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas do exercício 2016 do senhor José Divino da Silva, prefeito de Nova Ponte à época, embasando-me no artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar Estadual. Os dois outros conselheiros acompanharam o parecer do relator, ou seja, aprovaram. Então, gente, o que é que eu quero dizer? Quando eu falo que eu não estou aqui para fazer politicagem, Zé Reis, desde quando eu sabia que nós iríamos ter que votar as contas de 2016, todo mundo é ciente que o meu voto era o seguinte: vou acompanhar o Tribunal de Contas. Se vier aprovado, meu voto é pela aprovação. Se vier reprovado, meu voto é pela reprovação. Desde antes eu tenho feito isso. Eu não estou aqui para fazer politicagem, para tentar cercear o direito de uma pessoa de ser candidata, não. O que vai definir se uma pessoa merece uma eleição ou não é Deus e o povo. Se a gente votar contrário a isso aqui, nós estaremos, na minha concepção, cada um tem sua concepção, fazendo o quê? Uma irregularidade. Por mais que a doutora fale que o julgamento de prestação de contas é um julgamento político, porque quem emite parecer é o Tribunal de Contas. Essa Câmara faz apenas um julgamento político. E eu não estou aqui para fazer julgamento de politicagem. Então, meu voto, por entender que não houve prejuízo aos cofres públicos, meu voto é contra o projeto de decreto legislativo e a favor do parecer do Tribunal de Contas que aprovou por unanimidade as contas referentes ao ano de 2016. Não é no momento de votação, mas eu já estou aqui adiantando o meu voto. Muito obrigado. Em discussão. Pela ordem, presidente. Presidente, alguém sabe o que o Tribunal de Contas olha nas contas de um ex-prefeito? O Tribunal de Contas olha 5 itens: repasse para educação, Fundeb, saúde, restos a pagar e funcionário. Agora, o que foi feito nesse amplo de erros aqui, que está sendo discutido, o que foi feito de errado? Passou-se por cima da Câmara Municipal anterior. Créditos suplementares, gente, existe uma lei. E muito aqui se fala que esta lei tem que ser cumprida, tem que ser respeitado os vereadores dessa casa. E não foi respeitado, né? A gente vê aqui, ó, no parecer do doutor Elvésio, fala-se aqui que foi significante o valor das transferências de conta e crédito suplementar. Foi só 0,44%. Você sabe o que significa, vereador Éder? 0,44%? 800 mil reais. Isso não foi nada. O orçamento de 56 milhões, tirou aí 800 mil, que ninguém sabe onde foi, e não foi nada. Então, gente, o Tribunal de Contas, ele recomenda, ele não aprova. E as contas têm que ser verificadas, não é baseada nisso não, só nisso não, melhor dizendo. É lógico que serve de apoio, mas não é só nisso. Porque o que a gente mais vê, ó, a análise técnica do Tribunal de Contas foi contrária. Isso é crime. Não pode ter movimentação bancária sem a ordem da Câmara. A Câmara é soberana. Tanto é que nós já votamos nesse mandato vários créditos suplementares aí, inclusive no final do ano.
para fechar as contas do município. Então, conduz aqui, ó, com base nas alegações dos autos. Pegou-se lá Paulo Maluf, gente, com base. Paulo Maluf é 1.831.000 na época lá em São Paulo. 1 bilhão e 830. Foi nada também não, sabe? Pro pessoal. Então, quer dizer, são coisas, são percentuais que isso é agravante. E o prefeito sabe disso. Não está inocente na parada, não. Foi prefeito 4 mandatos. Não pensa que ele não foi, que ele está sabendo disso aqui. Então, quer dizer, eu acho que a Câmara Municipal tem total autonomia. Não é votar politicamente, não. Que eu acho que cada um tem o direito. Falou-se aqui em candidatar, torça até para ele ser candidato mesmo. Que é até bom que a coisa põe o preto do branco. Então, presidente, dentro do meu parecer aí, tem uma CPI de 2015 envolvida, não é desse 2016, mas é de 2015, é da gestão dos 4 anos, sabe? Eu acho que a Câmara Municipal teria que analisar, não politicamente, independente. Se fosse ao contrário, se não tivesse erros, eu não estaria aqui falando. Mas houve sim erro que está falando o Ministério Público dentro do Tribunal de Contas e análise técnica. Quer dizer, talvez, gente, se vocês procurarem em outras câmaras e outra cidade, talvez vocês não vão encontrar uma decisão que a análise técnica deu contrária e o Ministério Público deu contrário e foi aprovado unanimemente. Então pense bem antes de proferir seus votos. Sem mais palavras, presidente. Está em discussão o projeto. Vereador Zé Reis. Eu vou perguntar de 1 a 1. Quem dispensar, depois não volta atrás. Para a gente dar sequência. Vereador Zé Reis. Tranquilo. Dispensa a palavra. Apto ao voto. Vereador Valmir. Dispenso a palavra. Vandir. Dispenso. Bora para votar. Vereador Caio. Dispenso. Vereador João Paulo já usou. Vereador Éder. O que eu tinha de falar, eu já falei no meu projeto de decreto legislativo que está aí, né? Eu tenho a consciência tranquila, todos aqui me conhecem, não faço politicagem, igual você falou, né, João Paulo, que é politicagem, pode ser politicagem ou não. Eu só acho e tenho a plena certeza que foi passado por cima da Câmara, a Câmara, todo ato do prefeito, ele tem que pedir autorização à Câmara. E não foi pedido, vereador João Paulo. Você é um legislador exemplar, você sabe que eu estou falando a verdade. Não foi pedido. Lá o Ministério Público do Tribunal de Contas manda rejeitar as contas, porque ele passou por cima dos vereadores. Isso aí é justo? Não é. Então, o meu voto já está aí no parecer. Presidente, só para entender, o senhor me fez uma pergunta ou só fez um comentário? Só para eu, assim... Comentário. Ah, só um comentário, né? É. Que meu parecer Todo encerrado aí. Eu fico indignado quando se fala que isso aqui é politicagem. E de certa forma acaba virando lado partidário, político, pende para um lado, infelizmente. Mas as câmaras municipais em si tinham que agir diferente. Eu, no meu ver, no meu pensar, o único órgão que eu confio nesse país ainda é o Ministério Público. Um órgão sério que a gente não vê falar em tanta corrupção. Né? Um nome que eu odeio, que chama corrupção. E o Ministério Público de Contas deu parecer para rejeição total dessas contas. E o analista também deu parecer para rejeição das contas, que é 2 órgãos super importantes. Eles deram
o parecer para rejeitar essas contas? Como que eu votaria o Sérgio Bernardes? Desculpa. Tem uma CPI que ainda está em julgamento, a CPI do asfalto, lá do São Miguel, que endividou o município, até hoje está endividado, pagando, para fazer, todos sabem o parecer que está na justiça, mesmo que seja de 2015, como que eu posso votar favorável diante de tudo isso? E ontem eu vou estar respondendo porque eu que gravei um vídeo nessa questão, o ex-prefeito falando que era fake news, negócio das escrituras, que na época não tinha jeito de fazer. Tinha jeito de fazer sim, mas existem as leis de fazer gratuito. E pegaram, tem muitas pessoas que pagaram e ficaram no prejuízo. Isso é crime também, no meu ver. Está dentro do projeto? Tudo dentro do projeto, todas as contas que foram, as ações. Vamos prosseguir o projeto. As ações dentro do... Oi, presidente, mas nós estamos as ações dentro do exercício, dentro do mandato que eu estou votando. 2016. Então. Aí você está querendo alongar os outros anos, aí nós pode falar também, nós pode usar a palavra. Então, ao meu entendimento, teve manobra política, sim. Vou passar em votação. Presidente, só um minutinho, o senhor fez... Não, sei, porque ele só fez uma mensagem, um comentário meu, só quero deixar bem claro. Sérgio, você fez um comentário, eu não disse que essa Câmara está aqui fazendo politicagem, não. Eu dei a diferença de política e de politicagem, falei que eu não estou aqui para fazer politicagem. Da forma como o senhor colocou, o senhor está afirmando que eu disse que essa Câmara está fazendo politicagem. Eu não disse isso, eu só disse a diferença. Mas a carapuça serviu para quem quiser que sirva. Votar, já passando por a votação, em primeiro, dos julgamentos das contas do Poder Executivo de 2016. O julgamento das contas. Vereador Caio. Votar contra o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é a mesma coisa de ir contra a Justiça. Meu voto é a favor da aprovação das contas do ano de 2016. Vereador Éder. Eu vou votar com o Ministério Público. Que jeito? Voto. Contra o Tribunal de Contas. Contra. Se estiver votando, se você falar contra, ele está votando contra o projeto. Então ele tem que saber decidir. É contra, a favor das contas e contra as contas. Mas peraí? Não. A favor e contra. Então. Ele foi contra as contas. Tá. O Caio foi a favor. Uhum. O Ivandir, vereador Ivandir. Entrou com o Ministério Público, né? O meu é contra. Vereador João Paulo. Eu sou contra o projeto de decreto legislativo, número 01/17 de fevereiro de 2020, e a favor pelo... agora é o julgamento. Então. Depois nós vamos estar votando. Então, nós já estamos votando o projeto? Está votando... Aprovação ou rejeição. Depois nós vamos Eu sou pela aprovação das contas pelo Tribunal de Contas. Por favor. Vereador José dos Reis. Sim, eu voto junto com o Tribunal de Contas, aprovando as contas do exercício 2016. Vereador Rogério. Eu voto a favor das prestações de conta do ex-prefeito professor José Divino da Silva, bem como do Tribunal de Contas. Vereador Vinícius. Sérgio, eu até queria manifestar outra coisa aqui, que foi falado nesse plenário pelo ex-prefeito sobre o caráter dos vereadores. Eu acho que quem vota contra, quem vota a favor, todos nós temos caráter. Opção, né? Sabe? Então é indiferente chamar os vereadores mais uma vez de mau caráter. Então, eu acredito, né, que ele foi infeliz no discurso e eu vou votar com o Ministério Público contra rejeição das contas de 2016. Vereador Valmir. Eu voto de acordo com o Tribunal de Contas. Seu voto. A favor. Sim.
eu tenho direito de voto, meu voto é contra. Então ficou 5 votos favoráveis às contas, aprovação das contas, 5 votos favoráveis e 4 contrários. Agora é o decreto que foi discutido no início da reunião. Votando o decreto. Vereador Caio. O decreto legislativo está contra a minha manifestação de acordo com o meu voto. Então eu voto contra o decreto legislativo. Vereador Éder. Você é a favor ou contra? Ele brinca. Vereador Vandir. A favor do decreto. Vereador João Paulo. Contra o decreto. Vereador Zé dos Reis. Contra o decreto. Vereador Rogério. Contra o decreto. Vinícius. A favor do decreto. Valmir. Contra o decreto. No voto a favor do decreto. Ficando 5-4. Então, fica as contas do ex-prefeito de 2016, fica aprovada por 5 votos favoráveis contra 5. Contra 4, aliás. E o decreto fica rejeitado por 5-4. Eu declaro encerrado essa sessão.